Olá pessoal, tudo bom? Então, como nós já trabalhamos as 4 operações com números inteiros, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, normalmente o pessoal se confunde com as regras dos sinais, né? Acaba utilizando a regra de um sinal no outro. Então, o objetivo desse vídeo é exatamente isso. Nós fazemos exemplos das 4 operações separadas, elas juntas em expressões numéricas, para mostrar os cuidados que vocês precisam ter, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retomar as regras de sinais. Então, a regra da adição e subtração, né? Como que ela fica? Quando os sinais são iguais, nós somamos os números e conservamos o mesmo sinal. Então, fica o mesmo sinal. Quando os sinais forem diferentes, nós subtraímos, ou seja, fizemos um cálculo de menos entre esses dois números e conservamos o sinal com o maior módulo, ou seja, o maior número, certo? Lembrando que sempre que tiver um mais antes de um número com parênteses, negativo ou positivo, o sinal continua que está dentro do número do parênteses. Mas quando tiver um menos antes do parênteses, a gente inverte o sinal desse número dentro do parênteses. Eu já vou fazer exemplos para a gente relembrar isso, tá? E a multiplicação e divisão, a regra normalmente é a que os alunos têm mais facilidade de compreender. E é bem simples. Quando a gente multiplica ou divide dois números, e se os sinais deles forem iguais, o resultado vai ser positivo. Se os sinais deles forem diferentes, o resultado vai ser negativo. Certo? Até dá para fazer uma associação. Ó. Quer ver? Eu vou voltar aqui. Ó. Quando é mais e menos, né? Quando os sinais são iguais, tu soma. Quando são diferentes, tu subtrai. E aqui, quando são iguais, fica positivo. Quando são diferentes, fica negativo. Né? Soma, subtrai. Dá para ter essa associação. Então, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos. Certo? Então, letra A. Menos 11, menos 20. Ó, nós não estamos falando de uma... Desculpa. Nós não estamos falando de uma multiplicação e divisão. Isso daqui é uma adição e subtração. Então, os sinais são... Vou colocar a regrinha aqui do lado para a gente lembrar, ó, pessoal. Deixa eu subir aqui. Adição e subtração. Sinais iguais, ó. A gente vai somar e vai ficar o mesmo sinal. Então, menos 11 com menos 20, eu vou somar. 11 mais 20 dá 31. E o sinal vai continuar menos, ok? Vamos lá. Letra B. É uma divisão. Então, olha aqui, multiplicação e divisão. Sinais iguais e sinais diferentes. Nesse caso, eles são diferentes. O 56 é negativo e o 8 é positivo. Então, o resultado vai ficar negativo. Então, é só eu dividir. 56 dividido por 8 dá 7. E como os sinais são diferentes, fica menos. Certo? Letra C. É uma multiplicação. Então, também, de novo, essa regra. Eu vou fazer 6 vezes 5, que vai dar 30. E os sinais, eles são o quê? Aqui é menos. Se esse 5 não tem nada, qual o sinal dele? Ele é positivo, né? Então, se aqui é menos e aqui é positivo, então eles são diferentes. O resultado vai ficar negativo. Então, 6 vezes 5, 30, negativo. Certo? A letra D, um erro muito comum é o pessoal querer fazer de cabeça tudo e errar a regra dos sinais. Ó. Por exemplo, vai fazer 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2, 40, certo? E já vai colocar direto 40 e vai dizer, os sinais são iguais, vou colocar mais. Não, porque tu tem que fazer a cada dois números. Então, olha só, 4 vezes 5, 20, sinais iguais desses dois aqui, então é mais, ó, sinais iguais, positivo. Eu vou copiar o menos 2. E agora eu vou fazer 20 vezes 2. Daí eu vou colocar 40. E como os sinais são diferentes agora, ó, eu vou colocar negativo, o menos. Certo? Tu até pode fazer tudo de cabeça direto. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Mas daí na hora dos sinais, pensa por dupla. Ó. Menos com menos, sinais iguais, então vai ficar mais. Mais com menos, vai ficar menos. Certo? Tu pode fazer isso direto, mas tem que cuidar para a regra dos sinais da multiplicação e divisão fazerem em duplas. Letra E. É uma conta de mais e menos. Então, vamos lá. Vamos ver se os sinais são iguais ou são diferentes. Eles são diferentes. Sinais diferentes
subtrair, ou seja, fazer um cálculo de menos, e vai ficar o sinal do maior número. Então, 20 menos 12 dá 8. Qual é o maior número? O maior módulo é o 20, né? Então vai ficar o sinal de mais. 8 positivo, certo? Letra F. Aqui, como é uma conta de mais e menos, e todos eles são sinais iguais, tu até pode somar os três números e continuar menos, não tem problema, tá? Então, ó, 5 mais 6 dá 11, 11 mais 7 dá 18. E continua o mesmo sinal, ou seja, o menos. Mas se tu fizer separado também vai dar certo. 5 mais 6, 11, daí tu vai colocar menos 11, vai copiar o menos 7. Menos 11 com menos 7 dá o menos 18. Então, tanto faz. Aqui, sinais diferentes em uma conta de mais e menos. Então, vou subtrair e ficar o sinal do maior. 30 menos 10 dá 20 e continua o sinal do maior, que é menos. Certo? Uma divisão. Vamos lá, divisão, os sinais são iguais. Sinais iguais, o resultado vai ficar positivo. Então, 16 dividido por 8, 2. Positivo. Certo? Pessoal, dica, sempre que tu for agora no início, que tu estás treinando os cálculos, praticando, tenha a regrinha dos sinais perto de ti. Isso facilita um monte para ti não errar, tá? Faz com calma, né? Não precisa querer fazer tudo muito rápido, que a pressa tu acabas trocando os sinais e invertendo as operações, certo? Vamos continuar então. Agora vamos fazer umas expressões numéricas. Ó, eu tenho um parênteses com uma multiplicação dentro e um outro parênteses só com um número dentro. Então eu vou primeiro resolver esse parênteses que tem um cálculo. É uma conta de vezes, certo? Então eu vou fazer 6 vezes 8, 48. E os sinais são iguais ou são diferentes? Diferentes. Sinais diferentes, menos. Então, menos 48. Vou copiar o menos 12, né? A divisão pelo menos 12. Ó, divisão. 48 dividido por 12. 4. Sinais iguais, ó, menos e menos. Numa divisão, se os sinais são iguais, fica positivo. Então, 48 dividido por 12, 4, positivo. Certo? J. Tenho dois parênteses com dois cálculos dentro. Então, tu pode resolver um e depois resolver o outro. A ordem não faz diferença, tá? Vou resolver primeiro o primeiro parênteses aqui. Menos 3 menos 4. É um cálculo de mais e menos. Então, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu vou somar e continuar com o mesmo sinal. Menos 3 com menos 4. Vou somar, vai ficar menos 7. Ok? Vou copiar esse do lado. Se eu já queria resolver esse, tem problema? Nenhum. Pode resolver já. Mas eu copiei. Agora eu vou resolver esse parênteses aqui. Menos 4. Pessoal, esquece o que tem fora do parênteses. Só te concentra no que está dentro do parênteses, tá? Menos 4 mais 7. É uma conta de mais e menos. Os sinais são diferentes. Então eu vou fazer uma subtração. 7 menos 4 dá 3. E vai ficar o sinal do maior número, ó, mais. Certo? Agora eu vou copiar esse menos 7 e esse mais aqui do lado. Ok? Agora eu tenho um mais e um mais. Lembra que a gente falou antes, ó, vou colocar até aqui embaixo para a gente lembrar. Quando eu tiver um mais antes do parênteses, a gente vai continuar com o mesmo sinal, certo? Então esse mais só vai fazer com que eu continue com o sinal do mais 3. Então vai ficar assim, ó, só o mais 3. E o menos 7 eu vou copiar. Vamos lá. Sinais diferentes, eu vou subtrair. 7 menos 3 dá 4 e vai ficar o sinal do maior número, que é o 7. Então vai ficar menos 4. Certo? Vamos lá. Letra K. Vou resolver o cálculo dentro do parênteses. Um erro muito comum que acontece. O pessoal vê esse menos antes desse parênteses e quer trocar o sinal só desse 10 aqui. Vai errar, tá? Tem como trocar o sinal dos dois? Daí tem. Mas eu vou primeiro resolver o que está dentro, tá? Olha só. 10 positivo. Não tem nenhum sinal na frente desse 10. Só tem um parênteses. Então é 10 positivo e 25 negativo. Sinais são diferentes. Então eu vou fazer uma conta de menos. 25 tira 10 dá 15. E vai ficar o sinal do maior número, menos. Agora eu vou copiar o que eu não utilizei.
o menos 6 e esse menos. E esse mais menos 2. O que eu fiz? Como é um mais antes do parênteses, nós continuamos com o sinal do parênteses. Então eu só copiei o menos 2, certo? Esse menos 6 é que eu tirei do parênteses porque não tem nenhum sinal antes dele, então posso só deixar o menos 6. Percebe que eu tenho um menos, aqui que estava antes desse parênteses. E o resultado do parênteses, o que acontece quando eu tenho um menos antes de um parênteses? Eu vou inverter o sinal do parênteses. Então esse menos 15 vai virar mais 15. E agora eu só vou copiar o menos 6 e o menos 2, certo? E agora eu vou resolver na ordem que eu quiser. Eu vou fazer primeiro aqui, menos 6 mais 15. Sinais diferentes. Vou subtrair 15 menos 6 dá 9. E o sinal do maior número, então fica mais 9. Vou copiar o menos 2. E 9 tira 2, 7. Ok? Então faz com calma, tá? Resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Copia tudo que está fora. Percebe se não tem troca de sinais, nesse caso teve. E assim tu vai resolvendo que vai dar tudo certo. Nesse exemplo aqui, na letra L, eu tenho um parênteses e um colchetes. Faz diferença qual resolver primeiro? Não, não faz. Então eu vou resolver primeiro esse parênteses aqui. 9 vezes 4, 36. Sinais diferentes, porque aqui é menos e aqui é mais. Fica negativo, certo? Vou copiar o resto. Se tu já quisesse resolver, tu poderia. Vou resolver agora o colchetes. É uma multiplicação. 3 vezes 4, 12. Os sinais são iguais, fica mais, certo? Vou copiar o que estava fora do colchetes. É uma divisão. 36 dividido por 12, 3. Sinais diferentes, menos. Ok? E expressões numéricas, então, usando as 4 operações da mesma expressão. Pessoal, respeitar a ordem de resolução das operações, tá? Primeiro resolve as multiplicações e divisões e depois adições e subtrações. Lembra que sempre que tem parênteses e colchetes, primeiro tu resolve eles, certo? Então vamos lá. Letra A, eu tenho menos 10, menos 5 vezes 3. Primeiro eu vou resolver a conta de multiplicação, vezes. 5 vezes 3, 15. Sinais diferentes, o 5 ele é menos e o 3 ele não tem nada, é mais. Então vai ficar menos 15, porque os sinais são diferentes. Vou copiar o menos 10. Uma conta de adição e subtração. Menos 10 com menos 15. Sinais iguais. Somo 25 e continuo menos. Certo? Letra B. Vou resolver primeiro o quê? A divisão. 25 dividido por 5 vai dar 5. Olha os sinais. O 5 ele é menos, negativo. E o 25 na frente dele tem um menos. Então os dois são menos. Quando são sinais iguais, numa divisão e multiplicação, a resposta fica positivo. Então mais 5, certo? Vou copiar o 12 e vou copiar o menos 1. E aqui eu fiz errado, pessoal, coloquei menos 12. Agora vamos seguir como se fosse um menos 12, tá? Então, até um sinal, é cuidar para copiar certo. Então, menos 12 mais 5, sinais diferentes, fica, subtrai, 12 tira 5 dá 7, continua menos. E copia o menos 1, certo? Menos 7 com menos 1, soma, vai ficar menos 8, ok? Então eu peço desculpa aqui, eu acabei esquecendo de colocar esse menos aqui em cima, coloquei embaixo, então a gente errou na hora de montar o PowerPoint aqui. Letra C. Tem uma multiplicação mais uma divisão. Então, ou tu resolve essa multiplicação ou tu resolve essa divisão. Não faz diferença a ordem. Vou resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 8 é 32. Sinais diferentes. Aqui é menos e aqui não tem nada, é mais. Então, fica menos 32. Certo? Vou copiar o resto. Agora, vou fazer divisão. 33 dividido por 3 dá 11. Os sinais são iguais, certo? Aqui tem um mais e aqui não tem nada. Então, por isso que ficou mais, certo? Copio menos 32. Menos 32 mais 11. Agora é uma conta de menos, é uma subtração. Eu estou devendo 32 e ganho 11, então sinais diferentes, vou subtrair. 32 tira 11 dá 21 e continuo o sinal do maior número, ou seja, menos 21. Certo?
A letra D. Da letra D tem várias coisas para fazer. Então vamos lá, primeira coisa eu vou resolver esse parênteses aqui, ó. Esquece esse menos que está antes, tá? Só foca no menos 2 mais 6. Sinais são diferentes, então eu vou subtrair, porque é uma conta de mais e menos. 6 menos 2 dá 4 e fica o sinal do maior número, certo? Vou copiar todo o resto, ó. Copiei todo o resto até antes do parênteses, até esse menos antes. Agora, eu vou resolver esse menos antes desse parênteses, ó. Mas tu poderia fazer a multiplicação, a ordem agora aqui é bem tranquila de mudar. O que acontece quando tem um menos antes de um parênteses? Muda o sinal, então esse menos 2 vira mais 2. Vou copiar o mais e vou fazer a multiplicação. Menos 7 vezes menos 3, certo? Vezes, vou multiplicar 7 vezes 3, que vai dar 21. Sinais são iguais, sinais iguais fica mais. Então, mais 21, ok? Agora aqui tem um menos antes de um parênteses. Mesma coisa aqui do início, ó. Inverte o sinal. Então aqui é mais 4 vai virar menos 4. O que acontece? Aqui esse mais 21 tem um mais antes do parênteses. O que acontece quando eu tenho um mais antes do parênteses? Continua o mesmo sinal. Então eu só vou copiar o mais 21. Vou copiar o mais 2 e o menos 4. E agora eu vou resolver. 2 positivo mais 21 vai ficar 23 positivo. Vou copiar o menos 4. 23 menos 4, 19. Certo? Último exemplo, letra E. Um exemplo com parênteses, colchetes e chaves. Então vamos lá. Primeira coisa, resolve o que está dentro do parênteses. Né? Então, dentro do parênteses tu tem uma menos 8, menos 12 dividido por 4. Um cálculo de menos e uma divisão. O que a gente resolve primeiro? A divisão. 12 dividido por 4 é 3. E os sinais são iguais ou são diferentes? Ó? O 12 ele é menos e o 4 não tem nada, ele é mais. Então, sinais diferentes vai ficar menos. Então, 12 dividido por 4, menos 3, certo? Vou copiar todo o resto até esse 8 aqui, ó, certo? Não copie esse menos do antes do menos 12, porque eu já usei ele na operação, tá? Agora eu vou resolver o parênteses. Menos 8, menos 3. É uma conta de mais e menos. Os sinais são iguais, eu vou somar e vou continuar o sinal de menos. Então, 8 mais 3 vai dar 11, então vai ficar menos 11. Vou copiar todo o resto até antes do parênteses. O que acontece quando eu tenho um mais antes do parênteses? Continua o sinal que está no parênteses, então vai ficar o menos 11, certo? E agora eu vou copiar até esse 6 aqui que eu não tinha usado. Então, essa linha eu só usei para esse mais conservar o sinal desse parênteses. Vou resolver o colchetes, certo? Menos 6, menos 11. Ó. Outro erro comum é o pessoal utilizar esse menos antes do colchetes e querer inverter só o 6. Pessoal, vai errar, tá? Por isso que eu digo, resolve primeiro e depois tu vê se precisa inverter sinal. Então, menos 6 com menos 11. Eu vou somar, porque os sinais são iguais, e vai continuar menos, então vai ficar menos 17, certo? Vocês viram, eu coloquei um parênteses aqui, mas se tu quisesse deixar um colchetes, não teria problema nenhum. Vou copiar tudo que estava fora antes do colchetes. Agora sim, eu tenho um menos antes desse parênteses. O que acontece? Eu vou inverter esse sinal. Então vai ficar mais 17. Vou copiar o que eu não usei. Vou resolver as chaves. 10 mais 17, os dois são positivos, eu só vou somar 27 e vou copiar o que estava fora. Agora eu tenho um menos e uma multiplicação. Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 27, 54, né? E os sinais são diferentes, ó, aqui tem um menos e aqui não tem nada, então é mais. Então vai ficar negativo, menos 54. Vou copiar o menos 5. Menos 5 com menos 54 é uma subtração, uma soma. Vou olhar que os sinais são iguais, vou somar, vai dar 59 e vai continuar o mesmo sinal, ou seja, menos 59. Pessoal, eu sei que são várias regras, né, que a gente está utilizando. É fácil de se confundir. Por isso que eu peço que olhe o vídeo mais de uma vez. Né? Olhe no seu material as regras. Quando for praticar, tenha as regras por perto para conseguir aplicá-las corretamente. Olhe o vídeo de novo. Qualquer coisa também estou à disposição. Pode comentar, me mandar um e-mail que eu posso lhe ajudar. Espero que tenham entendido. Desejo uma boa semana, bons estudos. Um abraço.